Um pequeno potro Mustang, abandonado sozinho, estava a poucas horas de morrer na selva selvagem de Nevada. Todos pensavam que a natureza ia fazer o que sempre faz e deixá-lo ir. Mas então, um velho lobo cinzento se aproximou do potro fraco e algo incrível aconteceu. Algo que muda tudo que sabemos sobre animais selvagens. Esse encontro especial entre um caçador e sua presa vai fazer você pensar diferente sobre bondade e sobrevivência. Ele mostra como os laços mais fortes da vida podem nascer nos momentos mais difíceis. Antes de começarmos, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e ligue as notificações. Isso nos ajuda a trazer mais histórias legais para você. O deserto de Nevada se estendia sem fim sob o sol quente de verão. Entre arbustos secos e as montanhas rochosas de Ruby, um potro Mustang castanho de 3 semanas estava deitado de lado, respirando com dificuldade. Mais tarde, ele seria chamado de Spirit. Uma tempestade rápida de verão separou sua manada e ele se perdeu. Muito jovem para acompanhar, ele foi na direção errada, a quilômetros da mãe e da segurança do grupo. Por 2 dias, o pequeno potro vagou sozinho. Seu corpinho ficou fraco e seco no calor forte. Suas pernas trêmulas, ainda novas para andar, pararam de funcionar e ele caiu perto de um riacho seco. Seu pelo castanho brilhante virou opaco e empoeirado. Seus olhos cansados e assustados olhavam para o grande céu azul. Cada respiração ficava mais pesada, seu pequeno peito subindo e descendo mais devagar. A 1/4 de milha dali, escondido na sombra de algumas rochas, um par de olhos âmbar observava. Era Shadow, um lobo cinzento bem velho, com cicatrizes no rosto e pelos brancos ao redor do focinho. Ele seguia o cheiro do potro desde o amanhecer. Com 12 anos, Shadow era muito velho para um lobo selvagem. Antes, ele liderava uma matilha forte, mas agora estava sozinho, expulso por lobos mais jovens e fortes. Suas juntas doíam, e um dente quebrado tornava a caça difícil. Ultimamente, ele comia só bichinhos pequenos ou restos. O potro moribundo parecia uma refeição fácil. Shadow se aproximou, quieto e cuidadoso apesar da idade. Seus instintos diziam para esperar até o potro parar de respirar. Mas então, algo estranho fez parar. A 20 metros do potro caído, o vento mudou, trazendo cheiros novos, coiotes vindo do sul e algo humano. Shadow ficou parado, as orelhas em pé, dividido entre a comida e o perigo. O potro levantou a cabeça um pouquinho, talvez sentindo o lobo. Seus olhos se encontraram através da poeira. A inocência fraca do potro e a sabedoria antiga do lobo se conectaram. Algo grande passou entre eles, maior que as regras da natureza. Shadow deu um passo à frente, decidido. Mas o que ele faria? Seria o fim do potro, ou o destino mudaria tudo. Enquanto o sol descia, sombras longas cobriram o chão do deserto. 2 vidas solitárias estavam em jogo. Shadow se aproximou devagar, o focinho cinzento baixo, os olhos âmbar fixos no potro. Tudo o que ele sabia como lobo dizia que ali estava sua presa, fraca, quase morta, uma mordida fácil numa terra com pouca comida. Mesmo assim, algo fez parar. Quando chegou perto, o potro tentou se levantar, erguendo a cabeça só um pouquinho antes de cair de novo. Esse pequeno movimento levantou uma nuvem de poeira dourada na luz da tarde. O lobo parou, inclinando a cabeça cheia de cicatrizes, curioso. A 10 milhas dali, Jessica Harmon dirigia sua caminhonete velha pelo deserto. A estrada de terra sacudia o veículo antigo. Com 32 anos, Jessica estudava os cavalos selvagens de Nevada há 10 anos. Ela tinha começado um projeto para seguir a manada das montanhas Ruby. Naquele dia, soube de um potro perdido. Provavelmente é tarde demais, ela disse a Mark, seu amigo no banco ao lado, olhando o horizonte com binóculos. Se a manada se espalhou na tempestade de 2 dias atrás, um potro sozinho não dura muito aqui. Mark concordou. Sério. Mesmo assim, temos que tentar. O rastreador via satélite disse a manada principal está a 15 milhas ao norte. Se acharmos ele vivo, talvez possamos levá-lo de volta para eles. Jessica não respondeu. Só segurou o volante mais forte, os dedos ficando brancos. Ela já tinha visto muitos potros órfãos morrerem nessas montanhas para ter muita esperança, mas não conseguia desistir sem procurar. Perto do riacho seco, Shadow estava a 5 metros do potro. Ele cheirava o ar,
sentindo o cheiro do cavalo lutando. Os olhos do potro, antes cheios de vida, agora mostravam só medo e cansaço. Shadow já tinha visto muita morte. Como líder da matilha, ele derrubou muitas presas ao longo dos anos. Mas agora, velho sozinho, algo nele estava diferente. Talvez fosse a sabedoria de sobreviver tanto tempo num mundo duro. Ou talvez sua fome não fosse forte o bastante para vencer sua curiosidade. Ele deu a volta no potro, olhando de todos os lados. O cavalinho respirava mal, o corpo tremendo de sede e cansaço. Shadow sabia que essa morte não seria rápida, seria lenta e dolorosa. Então, numa grande surpresa, o lobo se deitou a poucos metros, descansando a cabeça cinzenta nas patas. Ele ia esperar, pela morte ou por outra coisa, nem ele sabia ao certo. Enquanto a tarde passava, o potro piorava. Seus olhos começaram a fechar, a vida escapando aos poucos. Foi aí que Shadow fez algo louco. Ele se levantou e cutucou o pescoço do potro com o focinho. Sem resposta, ele olhou para uma poça pequena ali perto, sobra da tempestade. Shadow olhou do potro para a água, uma luta em seus olhos velhos. A milhas dali, a caminhonete de Jéssica sacolejava numa parte ruim da estrada. Acho que vejo algo, Mark disse, apontando umas rochas ao longe. Perto do riacho seco, Jéssica e Mark ainda não viam, mas na luz fraca do dia, um lobo velho tomava uma decisão que viraria de cabeça para baixo tudo o que sabiam sobre natureza. Quando o céu ficou roxo e dourado ao entardecer, Shadow tomou uma atitude que ia contra seus jeitos de caçador. Em vez de esperar o potro morrer, o velho lobo foi até a poça. Ele molhou o focinho na água fresca, depois voltou para o potro caído. O que ele fez em seguida foi incrível. Lambeu a boca seca do potro, dando um alívio molhado. Foi devagar e cuidadoso, como se soubesse exatamente o que o cavalinho mais precisava. As pálpebras do potro tremeram com o toque úmido. Sua língua inchada tentou lamber os lábios, fraca mas viva. Animado, Shadow foi e voltou, trazendo mais água cada vez. Na terceira vez, ele fez algo ainda mais louco. Puxou a crina do potro bem de leve, só o suficiente para dizer algo sem machucar. Depois de algumas tentativas sem sucesso de acordar o potro, Shadow tomou outra atitude grande. Ele se deitou ao lado do potro, encostando seu corpo quente para compartilhar calor enquanto a noite do deserto esfriava rápido. Jéssica e Mark estavam chegando perto. Eles largaram a caminhonete meia milha atrás, onde o chão ficou muito ruim. Seguiram a pé pelo riacho seco. Devíamos ter trazido lanternas grandes. Mark resmungou, acendendo sua lanterna. A luz está acabando rápido. Jéssica não respondeu. Seus olhos pegaram um movimento à frente, algo cinza no escuro. Mark, ela sussurrou, segurando o braço dele. Olha, um lobo. Mark levantou os binóculos, apertando os olhos na pouca luz. É, e tem algo com ele, talvez o potro. Mas o lobo não está atacando. Isso é esquisito. Jéssica acelerou, a menos que o potro já esteja morto. Mas quando se aproximaram, tomando cuidado para não assustar o lobo, o que viram os fez parar de surpresa. O velho lobo estava deitado perto do potro. Enquanto olhavam, ele se levantou, foi até a poça e molhou o focinho do potro de novo. Isso é impossível, Mark sussurrou. Eu sei o que lobos fazem. Isso não é normal. Jéssica interrompeu, a voz baixa. Nunca vi isso escrito em lugar nenhum. De repente, o lobo os notou. Sua cabeça virou rápido, os olhos âmbar brilhando na lanterna de Mark. Em vez de correr como a maioria dos lobos, ele ficou firme, ficando entre eles e o potro. Ele está protegendo, Jéssica disse, chocada. Por um longo momento, os três, lobo, mulher e homem, ficaram parados, presos numa cena que quebrava todas as regras que Jéssica conhecia sobre animais. Shadow rosnou baixo, não bravo, só um aviso. Jéssica pegou seu cantil. Mark, vou tentar algo, não se mexa. Jace, é um lobo selvagem. Mas ela deu um passo lento à frente, desenroscou a tampa e derramou água numa tigela dobrável do seu kit de campo. Colocou ela no chão com cuidado e recuou. O lobo observou, tenso, pronto para fugir ou brigar. Quando eles se afastaram, Shadow cheirou a água, depois olhou para o potro. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Em vez de beber, ele pegou a tigela com os dentes e levou para o potro moribundo.
Enquanto a noite caía sobre o deserto de Nevada, as estrelas apareceram para ver um laço que cruzava as velhas linhas entre caçador, presa e humano. Mas será que essa ligação frágil salvaria a vida do potro? A noite no deserto ficou fria enquanto Jessica e Mark montavam um acampamento rápido a 20 metros de onde o potro estava, vigiado pelo seu protetor estranho. Trabalharam em silêncio, armando uma barraca pequena e organizando o equipamento de emergência, se movendo leve para não assustar o lobo. Chamei a unidade veterinária móvel. Mark sussurrou, voltando de uma ligação por telefone via satélite. Eles chegam de manhã com fluidos e coisas. Mas, sinceramente, Jace, acho que o potro não passa da noite. Jéssica concordou, séria, enchendo outra tigela rasa com água e adicionando eletrólitos do seu kit. O potro estava muito mal, super sedento, talvez falhando por dentro, e as temperaturas loucas do deserto não ajudavam. E o lobo? Mark perguntou. Clark não vai gostar de salvarmos um potro com um predador do lado. Clark não está aqui, Jéssica disse firme. E eu não vou espantar esse lobo, não depois do que vimos. Ela se aproximou com a tigela e colocou a poucos metros de onde Shadow estava deitado perto do potro. Os olhos do lobo a seguiram, mas ele não ficou bravo. Jéssica o estudou na luz da lanterna, focinho cinzento, rosto com cicatrizes e um mancar quando ele se levantou para checar a tigela. Ele é bem velho, ela murmurou, recuando. Talvez não consiga caçar bem mais. Isso pode explicar isso. Shadow pegou a tigela com os dentes e levou para o potro, derramando só um pouco. Ele empurrou ela para o focinho do potro, incentivando ele a beber. De algum jeito mais forte pelo cuidado do lobo, o potro tomou uns goles fracos. Enquanto a noite seguia, Jéssica e Mark se revezavam vigiando o par esquisito. Perto da meia-noite, um problema veio. Uivos de coiotes ecoaram, chegando mais perto rápido. 4 ou 5, Mark adivinhou, pegando o rifle de proteção deles. Shadow ouviu também, as orelhas em pé, ficando de pé com o esforço apesar da idade. O potro, sentindo o perigo, tentou se levantar, mas só ergueu a cabeça um pouco. Jéssica viu enquanto Shadow ficava entre os coiotes que vinham e o potro indefeso. Seu pelo arrepiou, e mesmo velho e fraco, ele parecia grande. Ele vai lutar por ele, Jéssica disse, surpresa. Um lobo velho contra uma matilha. Os coiotes apareceram no topo da encosta acima do riacho, os olhos brilhando no escuro. Shadow soltou um rosnado fundo que Jéssica sentiu no peito. O coiote líder parou, talvez vendo perigo no lobo velho apesar de serem mais. Temos que ajudar, Jéssica disse, pegando uma lanterna e seu bastão de caminhada. Mark foi junto, e eles gritaram e bateram nos equipamentos, fazendo um barulho que ecoou pela noite. Presos entre um lobo bravo e humanos barulhentos, os coiotes ecoaram depois de um confronto tenso. Quando o silêncio voltou, Shadow ficou alerta por quase uma hora antes de se deitar perto do potro de novo. Jéssica notou que ele ficou do lado de onde os coiotes vieram, protegendo de propósito. Vou escrever tudo isso, ela sussurrou para o Mark enquanto voltavam para a barraca. Isso pode mudar como vemos os animais. Ao amanhecer, um helicóptero acordou Jéssica. A unidade veterinária chegou cedo, pousando a meia milha dali. Enquanto a luz do sol se espalhava pelo deserto, ela checou o potro. Para sua surpresa, ele ainda estava vivo, respirando um pouco mais forte que antes. Shadow estava por perto, cansado mas atento, os lados subindo e descendo pesado. Quando ele viu Jéssica, levantou-se tremendo, cambaleando um pouco. Ele ficou acordado a noite toda vigiando. Ela disse alto. O som de um veículo chegando mexeu com suas orelhas. Ele olhou para Jéssica, depois para o potro, depois para ela de novo, algo em seus olhos velhos passando trabalho para ela. Com um último olhar para o potro, Shadow mancou para as rochas, seu serviço feito. Jéssica ouviu ir, um entendimento surgindo em seu coração. O velho lobo fez tudo o que podia. Agora era com os humanos. Ela recuou enquanto a doutora Helena Rodrigues, a veterinária-chefe, trabalhava rápido para checar o potro. Linhas de soro davam fluidos salvadores enquanto máquinas apitavam, misturando ajuda moderna com o jeito antigo do deserto. É louco ele ainda estar vivo, doutora, Rodrigues disse, suas mãos habilidosas se movendo rápido. Sede forte, fome e tempo, ele devia ter ido embora há dias.
Jéssica olhou para as rochas, onde Shadow sumiu. Ele teve ajuda. A veterinária ergueu uma sobrancelha. De um lobo? Difícil acreditar. Me mostra. Jéssica pegou sua câmera. Eu gravei. Veja você mesma. Enquanto o time cuidava do potro, ela mostrou para a doutora Rodrigues as imagens da noite. Shadow trazendo água, deitando perto, enfrentando coiotes. O vídeo era embaçado, mas claro o suficiente. Isso vai contra tudo que sabemos sobre caçadores e presas, a veterinária murmurou, sua mente científica confusa. Já compartilhou? Ainda não, Jéssica disse. Quero entender mais primeiro. Um barulho distante as interrompeu. A respiração do potro acelerou, fraca e rasa, a temperatura caindo. Estamos perdendo ele, um técnico gritou. Doutora. Rodrigues correu de volta, dando ordens. Fluidos quentes agora. Peguei os cobertores térmicos do helicóptero. Jéssica ficou sem poder ajudar enquanto tentavam salvar o jovem Mustang. Seus olhos arreram o horizonte, meio que esperando ver a forma cinza do Shadow voltando, como se ele pudesse consertar o que a medicina não conseguia. Naquele momento de desespero, ela teve uma ideia. O cheiro do lobo, ela disse para a doutora. Rodrigues com urgência. O potro liga a ele a segurança. Vamos tentar algo estranho. A veterinária olhou desconfiada, mas concordou. Tô aberta a qualquer coisa agora. Jéssica correu para o lugar onde Shadow tinha deitado perto do potro, usando um pano limpo para pegar terra e pelos do lugar dele. Ela colocou perto do nariz do potro. O efeito foi pequeno, mas real. A respiração dele desacelerou um pouco, o corpo tenso relaxando. Não esperava isso, doutora. Rodrigues disse. Deixa aí. A manhã toda, o time trabalhou duro. Ao meio-dia, o potro estava estável o suficiente para ser movido. Eles o colocaram numa tipóia especial e levaram para o helicóptero. Vamos levá-lo para o centro de recuperação de cavalos selvagens em Carson City, doutora. Rodrigues disse para Jéssica. Ele vai ter cuidado total lá. Jéssica concordou, mas seus olhos foram para as rochas. Eu iria, mas tem algo que preciso fazer primeiro. Depois que o helicóptero foi embora com Mark e o potro, Jéssica pegou sua mochila e equipamento de rastreamento. Algo puxava para encontrar Shadow. Preocupação com ele, curiosidade científica, ou talvez algo mais fundo que ela não conseguia explicar. Seguindo pegadas leves na poeira, ela rastreou ele até uma caverna pequena nas rochas. Chamou baixinho. Shadow, você tá aí, velho amigo? Um gemido baixo respondeu. Espiando no escuro, ela o viu deitado de lado, respirando pesado. Seus olhos encontraram os dela, sabendo, mas prontos para desistir. O esforço da noite tinha acabado com ele. Jéssica sentou na entrada da caverna, mantendo uma distância respeitosa. Você fez algo impossível, ela disse suave. Salvou aquele potro quando seu lado lobo devia ter comido uma presa fácil. Por quê? Shadow olhou com seus olhos âmbar velhos, cheios de sabedoria de 1000 anos. Ele não podia falar, mas enquanto Jéssica ficou com ele pela tarde, ideias cresceram. Talvez a idade amoleceu seus instintos jovens. Talvez a solidão, separado da matilha, o fez buscar um laço. Ou talvez fosse maior, uma escolha de aliviar a dor em vez de usá-la. Quando a noite chegou, Jéssica tomou uma decisão difícil. Ligou para a doutora. Rodrigues. Helena, preciso de mais um favor. Tem um lobo velho aqui que ajudou o potro. Ele está fraco, pode estar morrendo. 3 semanas depois, Jéssica estava na janela de observação do centro de recuperação, vendo o potro castanho, agora Spirit, comer o café da manhã feliz. A mudança dele era enorme, de quase morto para pular com energia jovem. Os exames de sangue voltaram normais hoje, doutora. Rodrigues disse, se juntando a ela. Sem danos duradouros da sede, um milagre de verdade. Podemos planejar soltá-lo na natureza no próximo mês. Jéssica concordou, a mente em outro lugar. E o Shadow? O rosto da veterinária suavizou. Vem ver. Elas foram para uma área especial de predadores. Diferente das gaiolas para lobos machucados por carros ou brigas, o espaço do Shadow era grande, com um lugar alto vendo um cercado perto. Ele dormia no sol da manhã. Ele passa horas lá em cima, doutora. Rodrigues disse,
apontando. No começo, não entendemos por quê. Jéssica sorriu. Dá para ver o pátio de exercícios do Spirit, né? Exato. Quando soltamos o potro toda tarde, Shadow olha como um pai orgulhoso. Ajustamos os horários para eles se verem todo dia. Como se ouvisse, as orelhas do Shadow mexeram. Ele se levantou devagar e mancou até a cerca, os olhos âmbar achando os de Jéssica. Oi, velho amigo, ela disse, se ajoelhando pro nível dele. Você tá melhor. Shadow gemeu baixo, encostando o nariz na cerca. Ela o visitava muito, e ele a conhecia agora, até esperava por ela. O conselho se reúne amanhã para decidir o futuro deles, doutora. Rodrigues disse quieta. O caminho do Spirit é simples, curar, depois soltar. Mas o Shadow, ela parou. As duas sabiam que um lobo velho acostumado com humanos não podia voltar para a selva, mas ele tinha vivido livre, diferente dos moradores permanentes criados em gaiolas. Estive pensando, Jéssica disse devagar. E se tiver um terceiro jeito, algo que honre o lado selvagem dele e o laço incrível que ele fez com o Spirit? Naquela tarde, Jéssica apresentou sua ideia para o Conselho do Centro, um grupo de especialistas em vida selvagem, veterinários e amantes da natureza. O que vimos no deserto não foi só um acaso, ela disse, mostrando suas anotações e vídeos. Foi bondade entre espécies que sacode o que sabemos sobre animais. O plano dela, um santuário especial onde Shadow e Spirit pudessem viver seus dias, não totalmente selvagens, não totalmente presos, um lugar para manter o laço único deles vivo e ensinar os outros. As pessoas amam a história deles, ela acrescentou. Meu vídeo viralizou, mais de 10 milhões de visualizações. Chamam de um conto moderno, o lobo que salvou um cavalo em vez de caçá-lo. Depois de horas de conversa, o conselho aprovou uma versão teste do plano dela. Não perfeito, mas um começo. Quando a reunião acabou, Jéssica correu para o cercado do Shadow. Ele estava no seu lugar alto, vendo o pátio vazio do Spirit. Conseguimos, velho amigo, ela disse baixo. Não é perfeito, mas é uma chance. Shadow virou, seus olhos antigos pegando as luzes suaves de segurança. Jéssica sentiu o peso da promessa que fez, honrar a escolha incrível dele e dar sentido aos seus últimos anos. 6 meses depois, o santuário virou realidade. Num vale protegido a 50 milhas de Carson City, o santuário Wild Crossroads ocupava 50 acres, campos abertos, bosques e rochas como as selvas de Nevada. Jéssica estava numa plataforma de observação, prancheta na mão, vendo uma cena incrível abaixo. No prado central, Spirit, agora um potro saudável com pelo castanho brilhante, pastava calma ao lado de 2 outros mustangs resgatados que não podiam voltar para a natureza. Perto, sob a sombra de um zimbro, Shadow descansava, a só 20 metros. O velho lobo tinha sua própria matilha agora, 3 lobos com histórias como a dele, salvos por humanos e sem volta para a selva. Mesmo assim, Shadow se destacava, muitas vezes deixando os amigos lobos para olhar o Spirit de longe, mantendo distância. Ainda separados? Doutora, Rodrigues perguntou, se juntando a Jéssica. Ela virou pesquisadora-chave no santuário, a dúvida inicial trocada por curiosidade. Quase sempre, Jéssica disse. Mas pegamos algo legal nas câmeras noturnas. Olha só. Ela pegou o tablet. O clipe em visão noturna mostrava Spirit mexendo num pesadelo, as pernas chutando enquanto dormia. De repente, ele acordou, relinchando em pânico. Aí uma forma cinza apareceu. Shadow. Ouvindo o potro, ele chegou perto, se acomodando a poucos metros até o Spirit se acalmar e dormir de novo. Eles não são amigos como humanos pensam, Jéssica explicou, sem brincar ou carinho. Mas tem esse saber, esse laço. Shadow ainda se vê como o guardião do Spirit. Naquela noite, no evento para arrecadar fundos para o santuário, uma emergência bateu. Ladrões de cavalos invadiram e Spirit e Shadow sumiram. Equipes de busca se espalharam. 2 horas depois, acharam um trailer abandonado a 5 quilômetros do santuário, pegadas de lobo ao redor, o chão revirado de briga. Seguindo o rastro, os encontraram num pequeno desfiladeiro. Spirit estava de pé, alerta mas calmo. Perto dele, Shadow estava deitado, ferido mas vivo.
O velho lobo tinha escapado do cercado seguro, rastreado os gritos assustados do Spirit por quilômetros e enfrentado os ladrões para salvá-lo de novo. Enquanto Shadow se curava, sua história se espalhou pelo mundo, inspirando estudos sobre laços animais e sentimentos. O santuário, renomeado Centro de Vida Selvagem Legado de Shadow, cresceu com apoio global. 2 meses depois, numa manhã perfeita de primavera, Jessica olhava pela janela do escritório enquanto Shadow fazia sua caminhada diária num cercado especial feito após o roubo. Do outro lado de uma parede forte de vidro, Spirit trotava junto, acompanhando o passo do lobo. Nós humanos achamos que somos os únicos que podem ter compaixão além do instinto, Jessica disse na abertura do centro. Mas Shadow provou que não. Ele mostrou que a conexão vive em todo lugar na natureza, muitas vezes onde menos esperamos. A história de Shadow e Spirit nos lembra que a bondade pode brotar nos lugares mais selvagens, desafiando até a própria natureza. Às vezes, os laços mais fortes nascem nos tempos mais escuros. Se essa história aqueceu seu coração, clique em inscrever-se agora e ligue as notificações. Compartilhamos histórias inspiradoras de animais toda semana que vão mudar como você vê o mundo. Comente o que mais te emocionou e compartilhe este vídeo com alguém que precisa hoje. Ajude-nos a alcançar mais amantes de animais.